boa tarde. Famílias brasileiras endividadas. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que 7 em cada 10 famílias com renda de até 10 salários mínimos estão no sufoco. Sair do vermelho não é fácil não, mas tem jeito. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que conta com o apoio do Tribunal de Justiça da Bahia. Você vai ver também. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal revoga medidas cautelares impostas à filha de operador financeiro acusado na Lava Jato. Os ministros revogaram as medidas restritivas de proibição de deixar do país e apreensão do passaporte de Nathalie Felipe. Mais de 38 milhões de eleitores vão às urnas no próximo domingo. E ainda na série sobre o impacto da pandemia da Covid-19, a economia gerada com home office. A maior economia foi com diárias e passagens de servidores. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal revogou medidas cautelares que eram cumpridas pela filha de um operador financeiro da Lava Jato. Na sessão virtual, o relator, ministro Edson Fachin, manteve o posicionamento sobre a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas à acusada, Nathalie Felipe, mas prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Para ele, as medidas caracterizavam restrições à liberdade que devem ser ponderadas. O ministro apontou ainda o excesso de prazo, pois as restrições foram decretadas há 2 anos e 6 meses, o que configura constrangimento ilegal. Por maioria dos votos, os ministros revogaram as medidas restritivas de proibição de deixar do país e apreensão do passaporte de Nathalie Felipe. Nathalie responde à ação penal por lavagem de dinheiro. O pai dela, Raul Felipe Júnior, é acusado de receber vantagens indevidas dos diretores da Petrobras em contas bancárias no exterior, em nome de outras empresas. E a partir de hoje, eleitores de cidades que terão segundo turno das eleições municipais não poderão ser presos. A votação será no próximo domingo em 57 cidades. De acordo com a lei eleitoral, a restrição é válida até 5 dias antes do pleito e 2 dias após a votação. As regras não se aplicam aos casos de flagrante delito, desrespeito a salvo-conduto e sentença condenatória por crime inafiançável, ou seja, racismo, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento sobre as eleições. Ele destacou a necessidade de jogar limpo na política e disse que a violência por motivação política é incompatível com a democracia. O ministro Barroso afirmou que os órgãos de segurança pública estão alertas para evitar a violência praticada pelo crime organizado. O presidente do TSE também chamou a atenção para a violência de gênero. No último domingo, 15 de novembro, 113 milhões de pessoas compareceram às urnas, num nível de abstenção relativamente baixo para um pleito realizado no meio de uma pandemia e com observância geral das regras de segurança e com os resultados divulgados no mesmo dia das eleições. Há, no entanto, um problema para o qual eu gostaria de chamar a atenção da sociedade. Trata-se da violência política, da violência por motivação política. Os crimes eleitorais, é bem verdade, eles diminuíram, como boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. Mas crimes como homicídios, tentativas de homicídio e ameaças relativamente a candidatos aumentaram. A violência é incompatível com a democracia. É preciso jogar limpo e civilizadamente. E os órgãos de segurança pública estão vigilantes em relação à atuação do crime organizado. Há uma violência que merece destaque aqui, que é a violência de gênero. Os ataques físicos ou morais às mulheres que são candidatas. Tivemos um aumento no número de mulheres eleitas nas últimas eleições em primeiro turno e temos mais de 50 mulheres candidatas a prefeitas e vice-prefeitas agora no segundo turno. Esse tipo de agressão às mulheres, física ou moral, é pior do que machismo, é covardia.
Nós precisamos de mais mulheres na política e precisamos enfrentar essa cultura do atraso, da discriminação, do preconceito, da desqualificação. Precisamos, como disse, de mais mulheres na política. Elas podem e o Brasil precisa. E você vai ver a seguir as informações sobre a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira na Bahia. Os detalhes em instantes, eu volto já já. Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, eu destacaria a importância da administração pública que está normatizada nos artigos constitucionais. Por quê? Porque há a menção dos princípios do direito administrativo que são muito importantes para a gestão da coisa pública. Até domingo, várias instituições privadas e públicas, inclusive tribunais de justiça, participam da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira com ações gratuitas para quem está endividado e quer sair do vermelho. Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça da Bahia vai participar. A pandemia agravou ainda mais a situação financeira de muitos brasileiros. A redução da renda e até mesmo o desemprego fizeram com que as contas que marcam presença todo mês se acumulassem e algumas dívidas ficassem impossíveis de ser pagas. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, em julho deste ano, quase 7 a cada 10 famílias com renda de até 10 salários mínimos estavam endividadas. A maior parte se endividou com cartão de crédito. Depois vem carnês e financiamento de veículo. A Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira do Banco Central. Este ano, com o tema Resiliência Financeira em Tempos de Crise. A parceria com instituições públicas e privadas vai promover palestras com professores de inteligência financeira, administradores e psicólogos. A edição da semana no ano passado recebeu 14 mil ações e alcançou mais de 70 milhões de pessoas. Os tribunais de justiça vão dar suporte por meio do Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento. Para isso, o consumidor deve fazer contato com o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Neste ano, pela primeira vez, o Tribunal de Justiça da Bahia vai participar. O tribunal vai oferecer cursos de orientações para os consumidores evitarem o endividamento, além de atendimento psicológico. A segunda fase do programa será de conciliação entre credor e devedor, tudo sob sigilo. O objetivo é ajudar a formar uma consciência financeira nos consumidores e, por outro lado, evitar a entrada de ações no judiciário por causa de dívidas. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a juíza Fabiana Pellegrino, que é coordenadora dos juizados especiais do Tribunal de Justiça da Bahia. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui. Bom, esse ano é uma inovação, né? A primeira vez que o TJ da Bahia participa. Eu quero que a senhora anuncie aqui as novidades, quais as propostas que o TJ traz esse ano. Me chamou a atenção agora há pouco na reportagem da Carol, um apoio psicológico também. Perfeito. Bom, esse fenômeno do endividamento e está na pauta do dia falarmos em superendividamento, inclusive o projeto de lei que visa disciplinar o tratamento e proteção em relação ao superendividamento 355 está com uma chamada de emergência no Congresso Nacional. Então veja, atentos a isso, nós do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia criamos um núcleo de tratamento e de prevenção do superendividamento. Esse núcleo, ele tem o propósito, sobretudo, de educar, de ensinar ao consumidor, transmitir a ele as estratégias de mercado, transmitir a ele a importância do consumo racional e sustentável, fazer com que ele reflita sobre as prioridades de consumo na vida dele, como lidar com as ofertas de crédito, com o assédio das empresas. Então, a educação financeira, no bloco desse tratamento, ele se destina a este fim. E temos também, nesse cenário,
a utilização da psicologia do consumo, que vem se somar com a educação financeira para fazer com que os consumidores justamente reflitam, entendam melhor a condição dele na sociedade, né? Eles entendam sua condição enquanto consumidores, cidadãos na sociedade, para que esse consumo ele seja mais racional e sustentável, para que esse consumo ele seja de fato o exercício de um direito fundamental até, porque pode-se dizer que o crédito, o acesso ao crédito é um direito fundamental e o consumo dos bens de serviços e produtos também o são. Só que isso deve ter uma medida para que seja algo salutar, saudável, para que isso acresça na vida do consumidor, signifique um desenvolvimento, signifique uma realização. Então, o nosso projeto, ele vem ao encontro dessa educação, ao encontro desse estímulo, desse fomento, a reflexão, a um reposicionamento enquanto consumidor na sociedade, mas também vem oportunizar ao consumidor endividado, e melhor dizendo, super endividado, que ele possa estar renegociando as suas dívidas com seus credores, de modo coletivo, inclusive, porque o propósito de um projeto, que não é apenas feito na Bahia, mas já em outros estados do Brasil, e o que primeiro despontou com esse trabalho foi o Rio Grande do Sul, ele vem a possibilitar que de modo coletivo e cooperativo, os credores daquele consumidor possam fazer um diálogo em torno da situação dele e possibilitar que ele, seja de forma escalonada, seja inclusive, assim, excepcionalmente, porque credor não gosta muito de ouvir falar nessa palavra de perdão, mas até excepcionalmente, a depender da situação e do valor, que haja ali pontualmente até um perdão da sua dívida. Mas o propósito, então, ele é de apresentar soluções práticas, soluções reais, para que o consumidor possa estar renegociando e, portanto, readquirindo a sua força de consumo e que contribua para o mercado de consumo e, ao mesmo tempo, para que não haja uma recidiva, para que ele possa administrar melhor, doravante, a sua vida em sociedade, que ele esteja munido de um instrumental teórico, né, um instrumental educativo quanto às questões, à administração financeira e à psicologia do consumo. Para Fabiana, daqui a pouco, após o Jornal da Justiça, primeira edição, temos mais uma edição do JJ Entrevista, onde teremos mais tempo para desenvolver esse tema que é importantíssimo, principalmente em tempos de pandemia, que nós tivemos uma mudança nesse cenário, né? Acho que o cenário ele se agravou em virtude da Covid-19. Assunto para daqui a pouquinho, voltamos a conversar. Muito obrigada pela participação aqui. Até mais. E você vai ver a seguir na reportagem especial sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, a economia gerada com a adoção do home office. É já já. A Constituição de 1988 é um dos mais importantes marcos na história do Brasil. Ela reacendeu o espírito da cidadania. É plural, inclusiva e comprometida com a dignidade da pessoa humana. Se é perfeita? Não, nem pretende. Por isso admite reformas. Contudo, nos aponta um norte e projeta no futuro a nação que juntos podemos construir. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade da empresa brasileira de Correios e Telégrafos de pagar indenização à esposa de um motorista terceirizado. Ele morreu num acidente de trabalho. O motorista terceirizado morreu em um acidente quando transportava encomendas dos Correios. A ECT alegou que fez a fiscalização do pagamento de todos os encargos trabalhistas e que não bastava a mera comprovação que o motorista havia prestado serviços para a empresa para ser declarada corresponsável pela indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais fixou responsabilidade subsidiária da ECT e condenou os Correios a pagar a indenização à esposa do motorista, caso a empregadora não arcasse com o valor da condenação. O fundamento da decisão foi a ilicitude da terceirização, que envolvia a atividade fim da empresa.
O relator do recurso de revista da ECT na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, afirmou que o artigo 192 do Código Civil prevê que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos devem responder solidariamente pela reparação. De acordo com o relator, a condenação solidária do tomador de serviços não decorre da existência de grupo econômico ou da terceirização, mas da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, como dano, nexo de causalidade e conduta culposa, segundo a natureza jurídica civil que envolve o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, e que, diante da incidência dessas disposições, cabe a aplicação da responsabilidade solidária da empresa terceirizante, ainda que figure como parte entidade pública. Como não é possível reformar decisão em prejuízo da parte que recorre, a terceira turma, por unanimidade, manteve a responsabilidade subsidiária da ECT. E mesmo com a suspensão das atividades presenciais durante a pandemia, o número de processos julgados este ano no Tribunal Superior do Trabalho aumentou em relação ao ano passado e o tempo médio de tramitação diminuiu. Desde abril, as sessões de julgamento do TST estão sendo realizadas assim, de forma telepresencial. Pela internet, os ministros participam das sessões em tempo real, discutem os processos e os advogados e membros do Ministério Público do Trabalho podem fazer sustentações orais. Dados do último relatório de movimentação processual, divulgado pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal, mostram que a produtividade aumentou. De janeiro a outubro deste ano, o TST julgou quase 285 mil processos, 6% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram pouco mais de 268.500. A média de processos julgados pelas turmas do tribunal segue com índice parecido, foi 5,9% maior que em 2019. 34.377 processos julgados de janeiro a outubro. Com mais processos sendo julgados, o tempo médio de tramitação também diminuiu. O relatório de movimentação processual mostra que a redução foi de 11,5%, totalizando 212 dias, bem menos que os 320 estabelecidos na meta 19 do Planejamento Estratégico do TST. O resultado foi possível mesmo com um número maior de processos chegando ao TST. Nos 10 primeiros meses deste ano, o tribunal recebeu quase 350 mil processos, 10% a mais que no mesmo período de 2019. Os dados mostram ainda a proporção dos processos solucionados, 38,5% em sessão e 61,5% por despacho. A pandemia mudou totalmente a rotina de milhares de trabalhadores. Em vez de sair de casa, o jeito foi se adaptar ao trabalho remoto. Na reportagem especial de hoje sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, você vai ver a economia que foi gerada com a adoção do home office. Salas vazias ou quase vazias. O aviso na porta mostra que o trabalho passa longe daqui. Mas isso não significa falta de produtividade. Pelo contrário, o home office é uma nova engrenagem que se encaixou perfeitamente na máquina pública. Segundo o Ministério da Economia, de abril a agosto de 2020, o governo aumentou a produtividade e reduziu muitos gastos, depois que boa parte de servidores públicos passaram a desenvolver suas atividades em casa. Foram 859 milhões de reais de economia nas despesas para manter a máquina funcionando e 161 milhões de reais em auxílios que deixaram de ser pagos. A maior economia foi com diárias e passagens de servidores. Depois, contas de energia elétrica, pagamento de auxílios, telecomunicações, água e impressão de documentos representam uma das maiores economias com o teletrabalho. Bom para o governo, melhor para os servidores. Celso Melo é analista judiciário. Ele diz que em casa tem mais tempo para a família, trabalha melhor
e ainda reduziu despesas. Não tenho mais que dirigir até o trabalho, enfrentar trânsito, procurar vaga de estacionamento sempre lotado, etc. Inclusive, eu até vendi meu veículo que ficava parado na garagem a semana toda. Agora posso fazer meu horário de trabalho como bem entender, desde que cumpra a minha cota no prazo exigido. Mas as vantagens não são apenas no serviço público. Segundo uma pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19, feita pela Fundação Instituto de Administração, 46% das pequenas e médias empresas colocaram parte do quadro de funcionário para trabalhar de casa. A agência de publicidade de Lucas foi além. O home office já era praticado em parte pela empresa. Com a pandemia, fechou de vez o escritório. A produtividade não aumentou, mas a despesa caiu. Reduziu o aluguel, condomínio, manutenção, internet, e foi uma economia que a gente poderia ter tido no começo, mas que a gente acreditava que talvez a volta fosse mais rápida do que o que de fato está sendo. A ideia é manter isso até que a gente consiga realmente voltar com segurança para o escritório. Acredito que pelo menos até o meio do ano que vem a gente deva continuar de casa, trabalhando de casa. Mas há quem não gostou nada da mudança. Há 4 anos, Marilene vende marmitas para servidores de tribunais em Brasília. É com esse dinheiro que ajuda a sustentar a família. Com a adoção do trabalho remoto, ela viu a renda cair. As pessoas não vinham trabalhar, então eu vendo para as pessoas que vêm trabalhar. Então, como as pessoas estavam ficando em casa, não tinha como vender, porque não tinha ninguém no serviço, todo mundo estava fazendo serviço de casa. Com essa outra vendedora ambulante, não foi diferente. Caiu bastante o movimento para a gente aqui. Antes eu vendia muito, eu vendia quase 300 salgados, vendia 2 caixas de açaí, o movimento caiu por total, completo. As garantias para quem trabalha em casa também são alvos de questionamentos. 9 em cada 10 empresas que aderiram ao home office não ajudam seus funcionários com despesas como internet e telefone. Além dos gastos, questões como horas extras e possíveis lesões por passar a trabalhar em situações inadequadas podem gerar demandas na justiça após a pandemia. Ninguém estava provavelmente preparado para isso, né? E essa legislação não responde, ou pelo menos não oferece uma resposta segura em relação a alguns aspectos que certamente podem vir a ser judicializados. Então há vários pontos aí que podem levar essas pessoas a ingressarem com ações na Justiça do Trabalho. Dificuldades de uma realidade ainda nova para todos, mas que não tem mais volta. Assim como trabalhadores e patrões, a legislação também terá de se adaptar. A nossa legislação é, por assim dizer, um pouco tímida em relação a esse assunto. E eu imagino que haverá um momento em que a nossa legislação vai contemplar efetivamente isso como uma garantia para empregados da iniciativa privada, assim como para os servidores públicos. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que eu volto em instantes com o JJ Entrevista. Em pauta hoje, o superendividamento. Até já já.